O século perdido começa a ser revelado com a descoberta de um antigo robô com traços de viking que fazia parte do Reino Antigo, uma tecnologia tão avançada que se compara com a que estamos vendo hoje no mundo de One Piece. Como deu pra ver, galera, eu não estou no meu cenário habitual, estou de viagem, mas nem por isso a gente deixa de cumprir com as nossas obrigações, né? Hoje o review vai ser diferenciado com essa vista maravilhosa da cidade de Piratuba. Depois pesquisem aí no Google. De cidade de Piracanjuba, né, meu amorzinho? No estado de Santa Catarina, depois vocês dão um Google aí. Tem menos de 5 mil habitantes, incrível. Piratuba. Fica até o final que tem muita coisa bacana pra gente falar sobre esse capítulo, muita informação muito importante, então não deixem de assistir o vídeo até o final, galera. Bora lá falar sobre o capítulo 1065 de One Piece. Primeiro sobre a capa colorida que a gente teve do One Piece filme Red. Muito importante para a divulgação do filme, inclusive veio para o Oeste de Santa Catarina. Eu vou conseguir ver, já está disponível nos cinemas de Chapecó e eu vou conseguir assistir na semana que vem, porque essa semana, né, a gente tirou para fazer uma viagenzinha. Mas vamos lá sobre o capítulo em si. Começa no Thousand Sunny com o Zoro e o Brook tomando um chazinho ali de boa também ali, né? Só aproveitando e explicando que é sempre bom ter alguém que se possa contar quando a coisa fica feia, e por isso eles decidiram ficar no navio. Só que nisso vemos o Caribou sendo libertado por eles ali e sendo dispensado, né? Dizendo que eles cumpriram com a parte deles do acordo e dizendo você pode agora ir embora, né? Já cumprimos a nossa parte, agora você sai do navio, né? Mas não, foi muito engraçada a forma gentil que o Zoro falou, não, nosso capitão falou que você ajudou ele, então tudo bem, pode sair de boa, tá? Mete o pé de boa aí o quanto antes. E a grande pergunta é se o Caribou ele vai revelar sobre as duas armas ancestrais que ele tem conhecimento ainda nesse arco, porque, cara, isso tá se estendendo por muitos e muitos anos e até agora a gente não sabe pra quem que ele vai realmente revelar. Se vai ser, por exemplo, pro Vegapunk, que com certeza faria um ótimo fruto dessa informação, né? Faria um ótimo proveito dessa informação. Se vai ser, por exemplo, para CP0, que também tá chegando na ilha, mas, meu Deus, se não for revelado nesse arco, eu vou simplesmente dar como desistir desse plot, porque ninguém merece. Mas seguindo, vemos o grupo do Sop, da Nami, do Frank e da Robin experimentando ali as escadas móveis, estilo Harry Potter, e a Lilith explicando que a fonte de energia da ilha se baseia no fogo, e que a Lilith está sempre em busca de combustíveis alternativos, isso para passar aquela boa mensagem em relação à preservação do meio ambiente, né? Só para passar uma boa mensagem ali pra garotada que lê o mangá de One Piece e é um pouco mais nova ainda, né? E que o seu desejo era que existisse uma chama eterna. Galera, vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? É o primeiro grande assunto desse vídeo, porque as famosas chamas eternas, elas existem na vida real e elas normalmente são usadas de forma bastante cultural em vários e vários países, sabe? Aqueles monumentos esculturais onde a gente tem as chamas sendo usadas para algum significado cultural do país e por vezes até religioso, e muitos países do mundo que a gente conhece tem essas chamas eternas que nunca se apagam. E se a gente fosse traduzir para o mundo de One Piece, o grande candidato a conseguir fornecer uma chama eterna naturalmente seria o Sabo, hoje em dia sendo chamado de o Imperador das Chamas. Primeiro que a gente viu como o Vegapunk ele tem relação com o exército revolucionário, então ali já fica muito mais fácil dele ter uma relação com o próprio Sabo, que poderia fornecer essa habilidade. E de que forma ele poderia fornecer essa habilidade? Mais ou menos da mesma forma como a gente viu o Akainu e o Aokiji alterando de forma definitiva o clima da ilha de Punk Hazard. E disso para o Sabo conseguir criar uma chama eterna não seria muito difícil de se imaginar, e sim, pode ser que ele consiga executar um feito como esse, quem sabe se realmente for confirmado como parte do despertar das Logias, né, das Akuma no Mis do tipo Logia, e o Sabo conseguir também realizar um feito como esse, uma chama eterna que possa produzir energia, e assim a gente ter o Vegapunk dizendo que tem o sol na palma da sua mão, assim como o Dr. Octopus no segundo filme do Homem-Aranha. Seguindo, a gente vê a Lilith atravessando a porta para dentro do laboratório e o resto do bando também conseguindo. E aqui a gente não sabe se a porta era só um holograma ou o Vegapunk também conseguiu transformar matéria em algo
permeável, porque a gente viu, né, que ele conseguiu transformar a luz em algo impermeável, ou seja, que ele conseguisse tocar, como a gente viu, né, capítulos atrás. Então, para ele conseguir fazer o contrário, transformar uma matéria em algo permeável que você possa ali transpassar aquele objeto, também não seria difícil de imaginar, né? Do Vegapunk a gente pode esperar qualquer coisa, e essa é uma das possibilidades. Se não, seria só ali uma porta imaginária de holograma, só para fingir que a porta estaria fechada mesmo. O grupo então, depois de adentrar no laboratório, se depara com o Serafim do Jinbe e começa a pergunta, né? Eles começam a se perguntar se aquele era filho do Jinbe, se aquele era o Jinbe que foi transformado em criança, se era outra pessoa ou se era um pacifista, né? Que era ali que era a opção quando eles viram ali que, ó, o Jinbe, a mini Jinbe tava ali só apontando o laser pra cara deles, né? E uma das perguntas que a gente tinha era se o Vegapunk ele havia clonado somente o time original dos Chichibukais, e essa pergunta permanece em aberto, já que o Jinbe fazia parte da primeira formação. Então essa pergunta ainda permanece em aberto, mas foi muito interessante ver um Serafim do Jinbe, né, para deixar o bando completamente perdido dessa forma e fazer essas perguntas que qualquer pessoa faria se conhecesse o Jinbe. Ué, é o filho do Jinbe? Como assim? Muito bom! E outro detalhe interessante que a gente descobriu aqui também é que o Serafim do Jinbe tem o tamanho do Jinbe real. Isso é muito importante porque eu sinto que ainda tinha uma certa dúvida se os Serafins eles tinham um tamanho maior do que o normal, né, proporcionalmente falando, ou se eles tinham o tamanho de crianças normais. Não, agora a gente tem uma prova definitiva de que eles realmente têm um tamanho muito maior, né? No caso Jinbe aqui, criança, tem o mesmo tamanho do Jinbe que a gente conhece original, que já é grande pra caraca, já tem seus quase 3 metros de altura, se eu não me engano, né? Então agora a gente tem isso como algo comprovado, e comprovado também que os Serafins eles também possuem genética de gigantes, eles também, no meio de toda a genética que eles enfiaram no corpo deles, eles também foram gigantificados. Então a luta começa com o Serafim do Jinbe usando o laser do Kizaru, que nunca acerta o alvo, assim como os Stormtroopers de Star Wars sempre pega atrás do alvo, fazendo aquela explosão e todo mundo voar pra frente, né? Depois o Jinbe usa uma habilidade muito específica que lembra a do Senhor Pink, que conseguia nadar no meio de qualquer objeto sólido, né? Como se ele realmente transformasse ele, como se os objetos, a matéria se comportasse como se fosse água. Tanto que o Frank mesmo, ele diz que conhece aquela habilidade, e a gente sabe que o Frank ele lutou diretamente contra o Sr. Pink, então ninguém melhor do que o próprio Frank para confirmar isso pra gente, né? Então vamos tentar entender vamos voltar um pouco no tempo aqui e relembrar o que aconteceu no final do arco de Dressrosa. A gente sabe que o Sr. Pink junto da família Don Quixote foram presos pela marinha no final do arco. Então ou o Sr. Pink morreu e o Vegapunk deu a fruta para o Serafim, e essa primeira possibilidade é muito louca porque provaria que os Serafins seriam considerados seres vivos a ponto de conseguirem comer uma Akuma no Mi que não seja Zoan, né, como é de praxe dos objetos que comeram alguma Akuma no Mi, ou o Vegapunk só copiou os poderes assim como fez com os do Kizaru, né? Como a gente sabe que eles conseguem usar os lasers do Kizaru, talvez ele conseguisse também agora usar qualquer Akuma no Mi, o que ficaria meio roubado. Então eu prefiro acreditar na primeira alternativa, né? E isso obrigatoriamente faria a gente deduzir que os Serafins eles são considerados sim seres vivos, né, com partes de consciência própria ali pelo menos, né, que fazem com que seja possível eles conseguirem comer uma Akuma no Mi que não seja do tipo Zoan, que normalmente são transferidas para objetos, né, essa é a regra que a gente conhece. E outra possibilidade também, que vale aqui ser mencionada, seria o Frank na verdade ter se confundido e essa na verdade ser a habilidade do Morley, comandante do exército revolucionário que permite moldar o ambiente como se fosse feito de argila. Lembrando que o Morley, né, é um comandante do exército revolucionário e o Vegapunk está em contato direto com eles, então, né, poderia ter aproveitado ali a Akuma no Mi do Morley de alguma forma para tentar replicar os poderes dela, mas eu prefiro acreditar na primeira opção mesmo, né, porque é a mais
pé no chão. Então a gente vê a sequência da luta com o Mini Jinbe enforcando a Nami, depois o Sanji isolando o Mini Jinbe com um chutaço ali, né? E isso enquanto o fogo nas costas dele estava desativado, então ele estava no seu modo duraço. Isso é importante de notar, né? E mesmo assim, o Sanji deu uma becaça monstra nele, o que inclusive nos spoilers... Aqui eu vou ter que mencionar, galera, quando tinham vazado os primeiros spoilers, tinha dito que o Sanji tinha quebrado a perna novamente quando deu o chute no Serafim do Jinbe. Olha só que absurdo, e a gente já, meu amigo, a gente já começou a descascar o Sanji aqui, né, de forma completamente injusta, coisa que nunca aconteceu de fato no capítulo, né, mas foi engraçado pelo menos ali esses últimos dias, né. Depois a gente vê a Robin espancando o Mini Jinbe ali, né, literalmente espancando, né, é o nome da técnica dela, e depois o Mini Jinbe ameaçando usar o Karatê Tritão, só que não com a água do ambiente em si, mas sim com uma parte do chão que ele usou como se fosse água. Olha só que loucura que tá acontecendo aqui, porque ele parece realmente tirar ali parte do chão e não usando a água do ambiente em si. Foi o que essa cena deu a entender. Vamos lá. Primeira possibilidade seria talvez o Serafim do Jinbe não poder usar o Karatê Tritão verdadeiro manipulando a água do ambiente, mas ele poder fazer isso com o chão que se comportaria como água por causa do efeito da fruta do Sr. Pink. Se a fruta do Sr. Pink faz com que ele consiga nadar através ali da matéria e o que ele toque, né, ali ao redor dele se comporte como se fosse água, é como se ele estivesse usando parte do próprio chão como se fosse água. Ou talvez ele possa até usar o Karatê Tritão original, mas ele esteja usando uma outra possibilidade a partir, né, da junção genética, da bagunça toda que são os serafins, né, que são compostos os serafins. Em seguida, o Usopp ataca o Serafim do Jinbe, mas acaba sendo enforcado, e nisso chega o Franky para finalizar ali esse cenário da batalha com o Radical Beam, né? Nisso a gente vê os Vegapunks. Primeiro a gente vê o Vegapunk número 3, Edson, que estava, se não controlando diretamente o Serafim, mas pelo menos estava analisando a luta. Depois a gente vê o Vegapunk número 4, Pitágoras, que foi inspirado na série de TV Gambare, de 1974. Depois o Vegapunk número 6, York. Essa é muito engraçada, né? Que pode comer por todos os outros clones e vai no banheiro por todos eles também, e depois vai dormir por todos eles, né? E depois ali, depois de fazer todas as suas necessidades do dia por todos os outros clones do Vegapunk, se mostra numa versão gostosona do Vegapunk mais uma vez, né? Mais uma versão ali gostosona do Vegapunk, né? E por fim, novamente a aparição do Vegapunk número 1, Shaka, que prende o bando ao chão com magnetismo, galera. E nisso a gente tem uma cena hilária, né, do Usopp ali confuso com tanto Vegapunk. Ué, mas a gente já encontrou 2 Vegapunks, como é que você pode ser outro Vegapunk? Não é possível? Será que eu também sou um Vegapunk? Nem se fosse o Franky para se questionar isso, afinal ele é um ciborgue, não? O Usopp ele vai se questionar, será que eu sou um Vegapunk também? Só que olha só, apesar do Franky estar certo de que aquela era de fato a Ilha do Futuro, o Vegapunk desmente, dizendo que essa na verdade é uma ilha do passado, e diz que no passado, abre aspas aí, né? No passado existiu um reino com uma civilização muito avançada, não diferente de Egghead, que existiu há 900 anos. E pá! A gente tem na última página um robô viking gigante enferrujado. Gente, muita coisa pra gente falar só sobre essa última página, gente. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente descobriu que o Reino Antigo tinha uma tecnologia tão avançada quanto a da ilha Egghead atualmente. Olha só a diferença de proporção, né? Pro Vegapunk considerar essa tecnologia, tipo, não, mano, isso aqui era o que era usado 900 anos atrás. A gente tá falando aqui de tecnologia do passado. Então você vê o nível de tecnologia que os caras tinham antigamente, né? E porra, você pensa, tá, mas eles já tinham essa tecnologia antigamente, mas a coisa não evoluiu?
Tudo bem, o Vegapunk ele fez naturalmente alguns upgrades ali, né? Ele conseguiu avançar ainda mais com a tecnologia, mas se tratando dessa ilha em si, a gente precisa lembrar que o Reino Antigo ele foi derrotado no passado, então é por isso que a tecnologia não conseguiu avançar muito mais do que isso que a gente vê conforme os séculos, né? Com o Reino Antigo sendo completamente dizimado, a sua tecnologia naturalmente acabou sendo destruída também, pelo menos a maior parte dela. Parte dela, pelo menos, acabou caindo no esquecimento. Então, óbvio que houve um certo atraso para a tecnologia voltar a avançar. E o maior expoente, dá para dizer, né, do avanço dessa tecnologia foi o Vegapunk, junto dos outros cientistas que, juntos ali, eles conseguiram descobrir os fatores de linhagem, né? Principalmente ali mérito pro Vegapunk. Segunda coisa importante aqui é que a ilha Egghead tem resquícios da tecnologia usada diretamente pelo Reino Antigo. E se a gente for tentar criar um contexto para esse robô ter parado nessa ilha, eu não acho que a ilha Egghead ela fosse um domínio do Reino Antigo, né? Eu não acho que esse seria o caso. A forma como eu imagino que esse robô ele acabou parando nessa ilha foi da seguinte forma: quem sabe esse robô perdido acabou parando lá, possivelmente fugindo da guerra. Lá no meio do combate ali, ele acabou fugindo, sendo atacado, e aí conseguiu sobreviver depois de cair nessa ilha, algo do tipo. E o mais importante disso tudo, pode ser que esse robô não só ainda possa ser ativado, tanto que o bando ele fica, não, eu quero pilotar, sem nem saber se a parada funciona, porque tecnicamente, se funcionasse, o Vegapunk ele já teria colocado para uso, né? Imagino eu. Ou, quem sabe, esse robô tenha uma gravação ainda guardada da época, de cenas da Grande Guerra, meio que fora de contexto. Óbvio que o Oda ele não vai entregar tudo pra gente através, né, da gravação dos olhos desse robô, mas é clássica, a gente conhece esse tipo de contexto onde eles veem uma antiga nave ou um antigo robô e eles veem uma gravação e descobrem coisas que aconteceram no passado, e se eles entrarem e ativarem, quem sabe ali o robô, ali alguma coisa, algum mecanismo, eles consigam ver algo, se não o próprio robô despertando de fato, sendo ativado de fato, e ele mesmo revelando coisas pra gente sobre o século perdido. Mas particularmente eu ia gostar de ver cenas da gravação dele próprio, sabe? Da gente ver vários flashes aleatórios, enfim, que provavelmente vão ser muito importantes pra gente descobrir tudo, né? Todo o composto do século perdido. Terceira coisa agora, a pergunta que fica é se o Reino Antigo desenvolveu a própria tecnologia que a gente vê, né, como exemplo esse robô, ou se o Reino Antigo teve acesso também à tecnologia lunar, assim como o próprio Vegapunk também teve acesso. Lembrando, galera, mais uma vez, como eu sempre volto nesse assunto, dos robôs automatas fabricados na Lua há cerca de 1000 anos atrás, se não mais anos atrás, e que se assemelham aos pacifistas que a gente conhece hoje em dia. Então a gente ainda não sabe se o próprio Reino Antigo ele desenvolveu essa tecnologia por conta própria, ou se eles também tiveram ali, né, acesso à tecnologia lunar. A gente sabe, né, que a galera lá de Skype, melhor dizendo, os Xandorianos, eles tinham, né, um dos poneglyphs, eles também guardavam a Cidade Dourada, eles tinham relação direta, eles tiveram relação direta não só com o século perdido, mas principalmente como aliados do Reino Antigo. Tudo bem que os Xandorianos em si eles não tiveram acesso a essa tecnologia, eles viviam como, né, uma raça tribal, uma raça que faz referência aos indígenas, mas, né, já é alguma coisa. E quarta coisa aqui, galera, é que esse robô lembra um viking. Olha o design desse robô. Então, com certeza, Elbaf também foi um dos reinos envolvidos no grande conflito do século perdido e que inspirou a criação do design desse robô, né? A gente precisa lembrar que até pouco tempo atrás existia um gigante que carregava o sobrenome dos D, que era o Jaguar de Sol. Então é natural pensar que existissem também gigantes no Reino Antigo. E se esse sobrenome não foi passado através das misturas das raças, através dos séculos, pode ser que existissem gigantes já com o sobrenome D, lá da época do Reino Antigo, lá do século perdido, né? Não sei se o Joy Boy seria um gigante ele por si só, mas pelo menos dessa forma a gente já começa
a puxar Elbaf para essa história toda, né? Com esse design desse robô, a gente não foi parar em Elbaf ainda, calmem, mas ainda assim, pelo menos, Elbaf já está sendo trazida para esse assunto que já é alguma coisa, já deixa a esperança acesa. Mas é isso, galera, muitas perguntas, muita informação legal e muitas perguntas que surgem através disso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ainda tá gravando aqui certinho. Se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, é um vídeo um pouco mais informal, sem o cenário habitual, enfim, né, tentando encontrar um lugar aqui pra conseguir gravar, mas dando tudo certo, né, sempre conseguindo trazer o vídeo aqui pra vocês, independente de onde eu esteja. Então, se você ficou até o final, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho, galera, pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana sobre o mangá e o universo de One Piece. E agora, se você quiser conferir uma teoria sobre a Big Mom, se ela realmente está viva ou não, confere o vídeo que vai aparecer na tela agora pra você descobrir a resposta, beleza? Até a próxima, tchau!